Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do Minuto CG. Hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre o objeto malha. No vídeo de Fundamentos sobre 3D, nós vimos que temos três objetos básicos para gerar uma imagem, que é o objeto câmera, objeto malha, objeto luz. E hoje vamos aprofundar um pouquinho mais no objeto malha e suas características. E antes de continuar, não se esqueça de curtir este vídeo, comentar, compartilhar, favoritar, mandar para o seu amigo que quer aprender 3D, mande para ele este vídeo para que eu possa também continuar produzindo cada vez mais. Eu sou Aleph Rodrigues Rosa, as minhas redes sociais estão aqui embaixo caso você queira me seguir. E o primeiro ponto aqui interessante de salientar é que em todos os softwares de modelagem 3D nós temos o que chamamos de primitivas. São as malhas primitivas, são as malhas pré-modeladas que os programas disponibilizam para você iniciar sua modelagem, a confecção da sua cena. Aqui no Blender, se eu der o Shift A, eu entro nesse menu de adição de objetos. Aqui você já pode observar os vários tipos de objeto que temos disponível aqui no Blender para você trabalhar. E aqui está as primitivas de malhas. Nós temos um plano, né? Você pode ver aqui, temos o cubo que já está em cena, o círculo, que é simplesmente um círculo de vértices, tá? Temos aqui uma esfera, a esfera, temos um outro tipo de esfera mais triangulada, o cilindro, aqui, bem mais para cá, opa, aqui o cilindro, o cone, certo? Aqui, o cone e o torus, que é a rosquinha, a famosa rosquinha. Essas são as primitivas bases do Blender 3D. E alguns outros softwares, eles vão te apresentar algumas configurações para você adicionar mais resolução de malha e tudo mais. Não é o caso aqui. O Blender ele tem essa pré-setagem de primitivas, mas quando ele adiciona é uma malha e você não consegue modificar nada. Deixa eu adicionar aqui um cubo, né? As opções de criação são nulas, né? Ele aparece aqui no cantinho aqui embaixo algumas configurações para você configurar tanto de tamanho, de localização, certo? Posição, no caso do cubo, né? E é isso no caso do cubo. Nos outros objetos, deixa eu limpar essa cena. Shift A, vou adicionar aqui um plano. É a mesma coisa, né? Ele não... Eu acho que vai ser o círculo, o cilindro. O círculo. Aqui no círculo, ele já me apresenta a opção de configurar a quantidade de vértices que esse círculo terá. Tá vendo? Eu posso fazer apenas um triângulo e aí vou adicionando resolução até chegar na quantidade pré-definida que eu queira, tá? Que no caso do cilindro fica um pouco mais visível. Temos aqui as vértices. Você configurar esse número de vértices que vai formar o cilindro é extremamente importante quando você for fazer modelagens mais complexas, as modelagens de hard surface, que a gente vai comentar logo mais, ok? Porém, o que acontece? Uma vez que você clicou fora, movimentou, ele já não te entrega mais esta opção. Então você só tem uma vez para configurar, para fazer essa configuração, tá certo? E essas configurações são exclusivas de cada objeto. A esfera, por exemplo, eu posso mudar a quantidade de vértice em dois eixos, né? Que é poder formar a esfera. Então você pode controlar a resolução na horizontal e a resolução também na vertical, para você definir aí a qualidade, né, da malha, da forma.
né, de resolução e tudo mais, só que a mesma coisa. Movimentei, eu já perdi, eu não consigo mais configurar a resolução desse objeto em específico. Se caso eu precise mudar porque eu errei o cálculo e preciso adicionar novas malhas, você vai ter que apagar e adicionar novamente para que então você possa configurar e aí continuar sua modelagem, tá? O cilindro aqui eu já mostrei, né? O cone é a mesma coisa, você tem aqui a resolução e a configuração do raio 1 e do raio de cima, caso você queira fazer esse conezinho capado, tá? A única coisa que você tem que prestar muita atenção na hora de criar é nas vértices, tá? Na quantidade de vértices, que é a resolução da malha, porque isso vai afetar bastante na sua modelagem. O raio 1, o raio 2 você consegue configurar futuramente, né, mexendo aqui na escala dele sem problema algum. Então isso aqui você não precisa se preocupar tanto assim. É mais a quantidade de resolução ao longo dos vídeos aqui eu vou explicando por que isso é extremamente importante. E aqui no caso já temos, não tem nenhum preset, mas eu posso criar. Isso aqui é novidade, inclusive, acabei de descobrir. Mas eu posso, mesma coisa, eu posso configurar aqui a quantidade de resolução, né? E o raio externo e interno, né? O raio maior e o raio menor. Todos os programas de 3D terão essas primitivas e dentro dessas primitivas elas vão apresentar algumas configurações específicas para cada uma dessas primitivas. Um ponto relevante é que nós temos aqui esse cursor 3D e esse cursor 3D. Ô rapaz, vou pedir perdão para vocês rapidinho. Eu acabei de ver que está em inglês. Aqui, ó, English. Brazilian Portuguese. Aí, mudei, tá? Mudei aqui lá. Tá tudo em português agora. Algumas coisas, né? Então, plano, cubo, círculo, esfera, esfera icosaédrica, cilindro, cone, objeto toroidal, tá? Tem algumas outras opções aqui. No caso aqui, caso eu queira criar um plano já com alguma resolução, certo? Para eu depois modelar. Essa aqui nada mais é que um plano com uma resolução de malha. E tem o macaquinho, a Suzane, que é o clássico do Blender, tá? É o mascotezinho do Blender, por assim dizer, que está disponível aqui para a gente basicamente testar fazer alguns testes de render, fazer teste rápido. Você precisa abrir a cena, faz ali, monta luz, iluminação, você usa o macaquinho aqui de exemplo, você já agiliza bastante, porque ele é um objeto orgânico, né? Tem várias formas aqui e tudo mais. Mas para você entender bastante o que é, basicamente, essa questão de primitiva, é um modelo 3D pré-modelado, tá? Existem até plugins que você baixa na internet, onde ele adiciona mais primitivas para você iniciar sua modelagem. Avançando um pouco mais aqui, o que acontece? Para você fazer uma modelagem 3D, você tem que modificar, né, as vértices do objeto 3D. Então, como a gente faz isso aqui no Blender? Como eu entro nesse modo de edição? Nós temos alguns modos, de cada objeto você tem alguns modos de trabalho aqui no Blender, tá? Ele fica aqui em cima, vai ficar em algum lugar. A Blender Foundation não tem muito apego a layout de interface. Então pode aparecer uma atualização meio maluca ali que eles mudam tudo de lugar e você meio que se perde. Então você tem que ficar atento ao nome das coisas, para que quando houver uma mudança muito drástica você não se perca. Então você tem que encontrar aqui esse modo de trabalho. Nós temos vários modos de trabalho aqui. Você pode ver que temos o modo de objeto, que é onde, né, modificamos a posição si dele, basicamente, né? Você tem aqui localização,
você move ele como um objeto, você manipula o seu objeto malha na forma inteira. E você tem aqui o modo de edição. Tem outros modos aqui que vamos aprofundar futuramente, mas aqui nós temos o modo de edição, que é onde ele te apresenta as ferramentas, né, a possibilidade de selecionar as vértices e então manipular a sua malha. Nós temos aqui o íconezinho para logo ao lado, né? Nós temos o ícone para seleção de vértices, temos o ícone para você selecionar só as arestas e o ícone para você selecionar a face. Porém, aqui no Blender você não precisa ficar mudando desses atalhos. Se você selecionar aqui entre os dois, você já seleciona uma vértice. Se você selecionar aqui os 4, você já seleciona uma face automaticamente. Tanto que ele pinta aqui automaticamente. Tudo que você aplicar, ele vai... todos os modificadores que você aplicar, ele vai reconhecer como face. Tá certo? Porém, tem os atalhos. Caso você queira, às vezes pode ser mais fácil, né? A forma de seleção. Então, para a gente mudar desse modo de edição para modo objeto e modo edição, a gente aperta a tecla Tab, né? Vocês podem ver aqui embaixo, acompanhar aqui embaixo. E para selecionar entre vértice e aresta, o modo de seleção entre vértice, aresta e face, você aperta a tecla 1, 2 e 3 aqui do teclado que fica em cima das letras, no numérico, tá? Do numérico a gente muda a visão do nosso cenário aqui. Então, essa tecla aqui em cima, você pode fazer ali a seleção dos objetos. Então, você vai movimentando, né, as malhas que você tem aqui. E aí você tem as ferramentas de edição dessa malha. A maioria, alguns deles, na realidade, ficam aqui no cantinho esquerdo. Essa é uma novidade que veio junto com o Blender 2.8, já estou na 2.9, né? Eles adicionaram aqui alguns atalhos dessas ferramentas para que você possa configurar e modificar a sua malha, mas você tem também as formas de atalho. Para você selecionar as ferramentas específicas das vértices, deixa eu voltar aqui para o meu modo de seleção. Para você escolher uma ferramenta específica de vértices, é Ctrl V. Ctrl V, ele abre esse menu que te apresenta aqui várias ferramentas para você manipular a vértice da malha. Então aqui no caso um Extrude, ele vai criar aqui uma ligação. Temos aqui, Ctrl V, um Bevel Vertices, que ele vai fazer, né, esse chanfrado aqui bonitinho. Então, são várias ferramentas que ele pode adicionar. Como você pode ver, inclusive, não está tudo, dublado. Essas ferramentas está tudo em inglês ainda. Ó. As ferramentas de aresta, para que você possa modificar a aresta, você vai usar o Ctrl E, porque é de Edge, tá? O complicado de você aprender em português é que algumas palavras não vão coincidir com os atalhos. E os atalhos são feitos inspirados na versão em inglês. Então, como a aresta em inglês é Edge, o atalho para você encontrar aqui as ferramentas de aresta é Ctrl E, porque é o Edge aqui, ó. Você pode ver, inclusive, que tá aqui, ó. Tá tudo como Edge, como não tá tudo traduzido ainda, né? Aqui no caso seria extrudar arestas e continua como Extrude Edges. É a mesma função que vimos lá na outra, né? Na ferramenta de vértices, e aqui também, né? Várias ferramentas se repetem para você ir aplicando conforme a necessidade da sua modelagem. E para a face, Ctrl F, no caso como a tradução aqui ficou semelhante, né? O atalho vai facilitar bastante a sua vida, só a aresta que vai complicar aí, porque o Ctrl A é um outro atalho. Então você tem todas essas ferramentas para você explorar. Eu recomendo bastante
que você entre aí em cada um desses menus e você clica, abre, mexe, tenta entender o que ele faz. E ao longo de dos tutoriais aqui, das dicas, né? Vai subir um card aqui mostrando um tutorial onde eu vou ensinar você a fazer vários tipos de objetos. E nesses vários tipos de objetos, vamos aprendendo a usar várias dessas ferramentas. No caso, esse insert ele é bem bacana, pois adiciona aqui uma face, né? Estudando internamente, como vocês puderam ver aqui, certo? Esse aqui é uma introdução básica sobre modelagem e modificação da malha do objeto, tá certo? Como eu falei, vários programas, quer dizer, cada programa vai te apresentar ferramentas diferentes. Em geral, várias dessas ferramentas são meio padrões. Esse Bevels é padrão, o Insert é padrão, você vai encontrar em todos os programas. Porém, no caso aqui do Blender ou em outros softwares, cada um vai ter umas ferramentas mais específicas e é onde eu aconselho você a experimentar de fato o programa e conhecer as ferramentas, né? Não existe um melhor software 3D no mercado, existe um software que você se reconheça, que você se adapte melhor. Acho que eu apresentei tudo o necessário para você conhecer mais ou menos, né, os fundamentos de uma modelagem da malha, e nos próximos vídeos eu vou ensinando vocês com objetos específicos, né, para não aprofundar muito aqui e não ficar um vídeo muito longo. Nos próximos vídeos eu vou ensinando vocês a modelar conforme a necessidade de um objeto, e aí vocês vão aprendendo as ferramentas. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Não pode comentar, pode deixar um comentário aqui se ficou com uma dúvida ou até mesmo a sugestão de um objeto que você queira aprender a modelar. Pode deixar aqui nos comentários que eu vou atender com muito prazer. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.